Olá, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente para a nossa live de Diálogos Essenciais. Eu já estou iniciando, embora ainda nós tenhamos aí alguns minutinhos, mas nós estamos entrando para notificar já ao público, para que o pessoal possa estar entrando para participar. Logo mais às 20h30, às 8h30, nós estaremos começando, né? Então estamos começando ainda, estamos abrindo aí essa live e é um prazer ter vocês que estão entrando conosco, bem como a todos aqueles que irão participar logo mais também, né, assistindo, porque lembrando, já quero lembrar a todos vocês que ficará disponível, essa live ela ficará disponível para todos pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e aqui também no IGTV ela fica salva, tá certo? Então já quero adiantar que ela ficará salva aí para todo mundo ao longo dessa quarentena, para que nós possamos refletir, né, pensar um pouquinho sobre toda essa questão da quarentena e como na semana passada, caso você não tenha assistido, nós trabalhamos os cuidados com o corpo na quarentena. E a ideia de nós falarmos sobre os cuidados com o corpo era justamente nós pensarmos sobre a questão postural, relacionada às crianças que estão estudando em casa, né, o homeschooling, de certa forma, os pais que estão com home office em casa. Então toda essa questão é muito séria e nós buscamos trabalhar, buscamos abordar ao longo de todo essa última quarta-feira. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a mente. Então nós vamos falar sobre os cuidados com a mente na quarentena e sobre a importância de tudo isso. Então já nós vamos começar, temos aí uns 2 minutinhos ainda, então vamos aguardar para que nós possamos logo mais estar iniciando a nossa chamada, né, oficialmente, né, nós possamos começar a nossa live. Então daqui a pouquinho a gente começa, vou estar por aqui, vou ficar em silêncio, mas vou estar por aqui, tá certo? Daqui a pouquinho nós retomaremos com as nossas atividades. Vá convidando, vá compartilhando com o pessoal que você conhece, é muito bacana, é muito interessante esse assunto de modo geral para todos nós, né? Então nós convidamos a todos para que vocês possam estar juntamente conosco, refletindo um pouco sobre essa questão, até porque é um diálogo essencial, né? O tema em si, diálogos essenciais, a nossa ideia para diálogos essenciais é essa mesma, é aquela de pensar sobre a importância que se tem em falar sobre algum dos assuntos. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os cuidados com a mente. E quando nós falamos no cuidado com a mente, nós pensamos num contexto muito grande, muito sério, não é? Porque como estão as nossas crianças em casa nesse momento? Como estão os pais, como estão os familiares, como estão os professores, os profissionais da saúde. Então são várias questões que nós estamos aí refletindo sobre, porque são muito importantes para serem, né, analisadas, pensadas, cada um no seu contexto. Eu costumo dizer que, para mim, a empatia, né, é uma coisa muito, muito séria, né? Então eu penso que a empatia é muito interessante para se pensar no contexto da quarentena, porque eu penso que são 2 palavras que estão ali muito próximas em significado. Pensar em empatia, pensar em todo esse contexto da quarentena. Então, nós vamos estar começando, vou dar mais uns minutinhos e a gente já começa. Peço que você compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, peço que você compartilhe no seu WhatsApp, avisa o grupo no geral, pessoal, vai começar a live do SECAB de diálogos essenciais, porque realmente são diálogos essenciais esses que nós vamos estar comentando ao longo dessa noite, tudo bem? Então, vai convidando o pessoal aí, daqui a 1 minutinho a gente já começa, tá certo? Vou ficar, como eu disse, vou ficar aqui mudo, mas a gente já vai daqui a pouquinho estar começando, tá certo? Então convida aí o pessoal em casa, convida todo mundo que vai, nós já estamos, né, começando para falar um pouquinho sobre esse assunto que vai ser muito interessante, tá certo? Só 1 minutinho e aí eu já vou chamar a Gabi para nós começarmos a dialogar sobre essa questão muito interessante, muito importante, que é sobre a mente de modo geral.
Bom, a você que chegou agora, nós estamos começando, agora já vamos oficialmente, não é? Nós sempre entramos alguns minutinhos antes para dar tempo do pessoal ir entrando e participando. Estamos agora oficialmente começando a nossa live e hoje nós vamos falar, como já comentei, mas para quem está entrando agora, sobre diálogos essenciais. É uma live que nós estamos fazendo com alguns profissionais, com algumas pessoas que são relacionadas a todo esse contexto de pandemia. Então, pensando nisso, hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a mente na quarentena. E para isso eu convidei uma pessoa que eu acho que é muito interessante para poder conversar sobre essa questão. É a Gabriela Ferreira, ela é psicóloga, é ferreirense, então ela é daqui de Porto Ferreira, não é? Porém, ela mora nos Estados Unidos. Vou até chamar ela para que ela esteja falando um pouquinho para a gente sobre a sua rotina nos Estados Unidos, o que levou ela a morar para lá e tudo mais. Então, ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre, né, e se apresentar de modo geral, falar sobre a sua formação em psicologia, pela universidade a qual se formou, e de modo geral nós vamos estar participando, não é, conversando com ela sobre várias questões relacionadas à pandemia, né, no caso, sobre essa questão do cuidado, dos cuidados com a mente, que de modo geral nós temos que ter. Eu acho que ela já está online. Boa noite, tudo bom? Obrigada pelo Tudo bom? Boa noite a todo mundo que está aqui online com a gente nessa noite. Aí tá um pouquinho tarde, né? Mas como já vou falar, tem sido uma rotina bem puxada, mas estamos aqui. Espero que estejam todos bem e que esse seja um diálogo que acrescente na vida de cada um que vai ouvi-lo. Com certeza. Então, Gabi, eu já estava adiantando para o pessoal que você é ferreirense, não é? Carrega o nome, inclusive, carrega a cidade no nome, de meu neto. E aí fala um pouquinho para a gente sobre as suas experiências, a sua formação aqui no Brasil, o que te levou aí para fora. Também lembrar que você hoje mora nos Estados Unidos, mas teve uma outra experiência na Europa também. Fala um pouquinho para a gente. Então, Marcos, na verdade, como o Marcos já falou, eu sou ferreirense, morei em Porto Ferreira por 18 anos, a minha família inteira ainda mora aí, mas eu, como uma ovelhinha, falei, preciso desgarrar, né, do rebanho, preciso ir atrás dos meus sonhos. Desde os meus 13 anos, desde os meus 13 anos, eu venho querendo ser psicóloga. Eu vi uma prima minha que era psicóloga, eu falei, quero ser psicóloga quando eu crescer. Ela deu uns desenhos pra gente desenhar, que ela iria analisar. Eu falei, que legal, eu vou analisar desenhos de criança quando eu crescer. Nunca fiz isso, desde quando eu me formei, nunca analisei desenho nenhum. Mas desde então, quando falava, Gabi, o que você quer ser quando crescer? Psicóloga, eu já tinha, assim, a resposta na ponta da língua. E eu venho de uma família assim, o meu pai, ele estudou até a 4ª série, a minha mãe até a 7ª. Então, assim, minha mãe sempre me falava, filha, a mãe não teve oportunidade, então você aproveita as oportunidades que a vida te dá. Mas, assim, infelizmente, a gente sempre estudou em escola pública, eu estudei no Washington, estudei no Cristo Redentor, estudei no Washington e estudei no comércio para o meu ensino médio. E assim, eu estudava, trabalhava como a maioria dos cidadãos, né, de ferreirense, acho que o Marcos também era um desses, né, que trabalhava, estudava noturno. E assim, eu sempre tive esse sonho de que eu queria fazer Universidade Federal, né, eu não queria uma faculdade particular e todo mundo falava, você vai ter que estudar demais. Então assim, eu estudei muito e eu fiz um Enem só na minha vida. E assim que eu saí do ensino médio, eu fiquei 4 meses no Enem do meio do ano, eu fui, eu nem falo, eu fui classificada para fazer psicologia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Quando meu pai e minha mãe soube que eu estava estudando no Mato Grosso do Sul, eles falavam, não, estuda mais 4 meses, já tá fazendo cursinho, vai estudar na UFSCar. Eu falei, não, eu vou, né? Eu vou morar com as onças lá no meio do Mato Grosso do Sul, com os índios, mais. E fui, e meus pais falaram, a gente não tem como sustentar você. Eu falei, não, mãe, eu ouvi falar que tem umas bolsas, uns auxílios, e eu fui atrás, com o suporte da minha família, graças a Deus, assim, o mínimo que eles podiam me oferecer, eles me ofereciam. E eu passei os meus 5 anos da faculdade com bolsa, alimentação, moradia. Se não fosse esses programas do governo, eu não teria concluído o meu curso.
E o Marcos quer que eu compartilhe um pouquinho da minha experiência, né, internacional. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um sonho de conhecer um país, de fazer um intercâmbio, mas eu falava, eu não tenho dinheiro, eu sou uma estudante, eu estudava, meu curso era integral, então eu estudava manhã, tarde, noite, de manhã eu estava em estágio, fazendo projetos. Então, assim, eram 14 horas na faculdade, estudando, não tinha tempo de trabalhar, final de semana eu sempre envolta nos projetos. Eu falei, eu acho que quando eu trabalhar, quando eu tiver minha profissão, eu vou conhecer um pouquinho de outro país. Porém, assim, com meus estudos, com as minhas notas e tudo o que aconteceu, eu fui contemplada com a. Na verdade, eram 5 bolsas para todos os alunos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, eles pegaram os melhores alunos com as melhores notas e contemplaram com uma bolsa luso-brasileira, que aí eu fui estudar 6 meses, estudei psicologia em Portugal, na Universidade de Coimbra, que foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu sou apaixonada por aquela experiência que eu vivi. Daí eu voltei para o Brasil, faltava só a apresentação do meu TCC. Apresentei o meu TCC, voltei para Porto Ferreira. Eu amo Porto Ferreira, mas Porto Ferreira é só meu lugar de visita, não é meu lugar de morar. Já participei algumas vezes, né, com o Marcos, com a Assembleia, fiz dei palestras para pais e filhos, adolescentes. Foi um fim de semana muito bacana no meu curto período que eu morei em Porto Ferreira. E daí, quando eu estava na clínica, eu falei, preciso de fazer mais coisas. E foi onde eu conheci o programa de Au Pair, onde atualmente, inclusive, as duas Caróis acabaram de entrar. Oi, meninas, tudo bom? A Carol velha é a Carol que trabalhava na casa onde trabalha, e agora é a Carol nova que vai trabalhar onde eu trabalho. Os WhatsApp dela estão salvos assim, os números delas. Mas Estados Unidos como au pair, porém eu falei, não, eu preciso de uma experiência que vá me agregar. Então, atualmente eu trabalho com 2 crianças no espectro autistas, né? São, na verdade, 2 adolescentes. Na verdade, é um de 13 anos, que entrou na adolescência agora, e outro de 10. E entrando um pouquinho no tema que nós vamos trabalhar já, eles sempre foram para a escola, um vai na escola regular com uma assistência e o outro vai numa escola regular, porém numa sala especial com alunos especiais e professor assim, especialista para ele. Só que assim, com o evento pandemia, então a minha função era basicamente levá-los para terapia, trabalhar com eles assim no dia a dia, cuidar, né, os cuidados essenciais mesmo que qualquer criança necessita. Então essa era a minha função antes da pandemia. De repente vem a pandemia. O que acontece? Tudo começa a ser virtual. Aí eu falo, eu sou psicóloga, eu não sou professora. O que eu vou fazer com 2 crianças especiais? Eles requerem, assim, cuidados, assim, essenciais. Eu preciso estar do lado deles, sentar, ler, reler e fazer com eles, se precisar segurar na mão. E foi um desafio, tá sendo um desafio. Quando o Marcos me convidou, né, para falar um pouquinho da saúde mental, eu falei, nossa, preciso falar de saúde mental primeiro, né? Então, assim, se hoje a gente for uma pergunta, né? Como cuidar da saúde mental, tanto das crianças, tanto dos pais, professores, de todo mundo, porque eu estava aqui pensando agora de pouco, eu falei, é uma situação que o mundo está vivendo, assim, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a Europa, é todo mundo junto nesse barquinho aqui que ninguém sabe para onde remar. Nós estamos assim vivendo essa situação assim que é uma coisa muito nova para todo mundo presente. Sim. Todo mundo. Então assim, vou falar, tem uma receita, como eu vou melhorar, como que eu vou manter a minha sanidade mental, como que eu não vou surtar, né? Porque é uma coisa extremamente nova. Porém, aí eu falei, nossa, né? O que tem me ajudado nesse período? Eu estou fazendo um curso sobre resiliência aqui na University of Pennsylvania. Eu estou aprendendo um pouquinho, né, sobre resiliência. Estou vendo com um pouquinho da psicologia positiva, que é com o Martin Seligman. Ele é o pai da psicologia positiva. É um cara, assim, bem interessante de se estudar. E a gente está entrando um pouquinho na ciência da resiliência. E a resiliência, ela entra muito
com o que a gente está vivendo hoje, como que a gente se mantém resiliente nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia? Porque eu vou falar, eu acho que não teve um ser humano que não surtou nesse meio. E é totalmente normal, totalmente normal. E quais dicas, né, que eu daria para todos? Essenciais, procure ajuda psicológica. Procure o cuidado com a saúde mental, o cuidado ter alguém ali, porque a gente precisa falar, a gente precisa ter aquele momento de se entender, de tentar entender a situação. Então, se você pode, se a tua cidade talvez, não tenho condições de pagar um psicólogo, vá atrás dos serviços públicos, porém, faça terapia. É um serviço, assim, essencial. Eu não sei como que a escola SECAB se proporciona esse atendimento para pais e alunos, né? De um profissional da saúde, o que é muito importante, ou até um atendimento em grupo e tudo mais. Mas assim, eu diria assim, o que eu faço? Um psicólogo. Porém, o psicólogo, ele não vai fazer uma mágica, ele não vai mudar a pandemia, não vai fazer com que o coronavírus, ele suma, não vai fazer com que... Eu não sei como que tá a situação aí de Porto Ferreira. Estão tendo aula presencial? Não, né? Não, não. Aqui nós estamos, né, no remoto, né? Todas as escolas estão no ensino remoto, e é aquilo bem que você comentou mesmo, né, Gabi? Eu até anotei aqui algumas coisas relacionadas ao que você foi comentando, e um ponto que eu achei muito legal que você falou, antes de você continuar, é sobre a questão de, primeiro, que é uma situação que todos estão enfrentando sem escolha. Sim. Então, e aí por isso, você falou até um conceito que eu achei bem bacana, que falou assim, é normal essa questão do surtar, né? Porque se nós formos pensar, é uma coisa nova? É. Para quem? Para o mundo todo. Quem estava pronto? Ninguém. Como lidar com essa situação? Todos aprendendo ao longo do caminho, não é? Aprendendo dia após dia. Então, é normal que a gente, em algum momento, se sinta perdido, se sinta confuso. A questão é, sentiu assim? O que fazer? Então, você comentou dessa questão de uma ajuda psicológica, né? Então, ter um profissional é bem interessante que se tenha. No SECAB, nós não temos um psicólogo que seja da escola, mas nós temos parceria com, né? Então, assim, que forneça ali algum serviço, com descontos, né, para as pessoas que acabam não tendo plano e tudo mais. Então, é uma parceria que a gente acaba buscando ter, justamente porque é um momento diferente. E aí você falou da questão da resiliência, que é muito interessante de se pensar também, né? E, na verdade, assim, quando a gente fala em resiliência, a gente pergunta, tá, mas o que é resiliência? Ele é um termo muito geral, né? Então, assim, eu concluo um curso essa semana, na verdade, ele é um conjunto de cursos, eu só tô na primeira parte, eu espero completar toda essa especialização, mas atualmente, assim, a gente está vendo a ciência mesmo, né? Ela tá dando uns pontos. Primeiro, nós precisamos aceitar a situação. A gente tem que aceitar aquilo que a gente não tem controle, né? O que a gente tem controle é onde entra a fator ansiedade. Eu acho que, por exemplo, eu no começo eu não soube lidar, porque eu trabalhava, eu tinha uma carga horária de 6 horas, e agora eu estou numa carga de 10 horas e meia por dia, às vezes sem nenhum, nenhuma pausa durante o dia, né? E o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu não posso só trabalhar, eu não posso só cuidar das crianças, eu não posso só viver para o trabalho, né? Então, dentro dessas 10 horas, eu comecei, ou depois, né? Ou antes ou depois, comecei a descobrir atividades que eu gosto de fazer. O que eu, Gabriela, gosto de fazer? Eu descobri no começo da pandemia, eu falei, eu vou tentar yoga, né? Então, eu acordava mais cedo, praticava os meus 20 minutos de yoga, e eu comecei a ver que aquela prática me fazia bem. Então, com esse exemplo meu do yoga, o que eu falo para vocês? Descubra o que vocês gostam de fazer e ponham na rotina de vocês. Porque a rotina, ela é necessária, ela mudou. Eu não sei, é uma situação assim que eu falo, meu Deus, como que as pessoas estão lidando com isso? Porque eu sei que tem muitos trabalhadores que os filhos iam para a escola o dia todo, creche, e agora o que eles estão fazendo com essas crianças? Né? Eu vejo a nossa situação aqui presente. Não é uma situação fácil. Como que as pessoas estão lidando com isso, né? Então, assim, principalmente para as mães que não têm ajuda. Eu trabalho para uma família, então eu sou esse braço direito deles, né? Então, eles continuaram a rotina,
porém eu cuido das crianças. Mas falando no Brasil, a realidade não é essa. O que que eu vou fazer? Vou dividir com o meu marido as atividades, ou vou começar a trabalhar meio período, mas nem sei se essas possibilidades não sei se isso é possibilidade no Brasil, né? Então, assim, são perguntas que não têm respostas, né? Então, assim, e para criança, com certeza mudou essa rotina de estar na escola, então tenha paciência com a criança, não queira que ela faça tudo o que ela fazia na escola em casa, porque não vai acontecer. Gente, eu vou usar essa palavra, eu não suporto estudar online. Imagina eu ficando estudando aqui 4 horas sentada ouvindo o professor. Imagina uma criança. Não tem quem suporte. Então, assim, a gente tem que ter paciência. Não tem uma receita. A criança ou qualquer ser humano, infelizmente, digamos assim, a gente não vai ter o 100% do aprendizado. Nem na faculdade, na escola a gente tem. Então, não cobre. Ai, mas meu filho, quando a pandemia começou, ele teve déficit de atenção ou qualquer coisa. Tomem muito cuidado com os estereótipos que surgirão diante dessa pandemia. Ah, mas meu filho não consegue se concentrar. Gente, nem nós adultos conseguimos nos concentrar. Então, cuidado com estereótipos. Converse com os seus filhos, crie uma rotina com eles. Não planeje a rotina do seu filho, sente com ele e planeje juntos. É muito importante você incluir os seus filhos nas decisões para que ele possa entender o que está acontecendo, né? Porque é muito simples. Olha, agora você vai ter que sentar aqui em frente ao computador e fazer a aula do tio Marcos de inglês. Mas peraí, cadê o tio Marcos? Não tá aqui. É confuso. Então, sentar, explicar, isso vai requerer explicação todos os dias. Então, assim, é muito importante a inclusão das crianças no planejamento escolar, no planejamento, de qualquer tipo de planejamento. E dar breaks, né? Dar intervalos para as crianças. Por exemplo, vamos fazer assim, 1 hora de aula, 20 minutos de descanso. Vamos brincar no parquinho, vamos ali fora brincar, chutar uma bola, vamos tranquilizar, tomar uma água, vamos se movimentar, fazer uns exercícios. É estressante? Eu tô trabalhando com 2 crianças autistas aqui que eu preciso falar, refalar, às vezes eu tenho que fazer, segurar na mão, refazer. Gente, criança requer uma atenção muito especial e a gente precisa ser muito paciente, né? Então, assim, inclua a criança na sua rotina. E ache uma rotina para você, pense em uma rotina para você também, né? Você que é pai, que vive em função de criança, separe um tempo para você, para fazer uma caminhada, né? Com todos os cuidados necessários. Faça um exercício, procure uma aula de Zumba na internet, o YouTube hoje ele proporciona muita coisa. No começo da pandemia, deu uma louca, eu falei, eu vou aprender a tocar o ukulele. Fui, comprei um. Até hoje não aprendi. Mas sei lá, vamos tentar, vamos tentar. E também não se cobre se, por exemplo, mas eu comprei esse ukulele faz 6 meses e ainda não toco. Então, assim, não se cobre, tá tudo bem não ser produtivo, tá tudo bem não ler 7, 8 livros. Então, não se cobre tanto. São tempos difíceis para todo mundo. A gente, quando começou em março, nós achávamos que a essa altura tudo estaria findado, né? Que vocês estariam aí começando a curtir o verão e aqui a gente estaria curtindo o fall, né? A primavera. Mas não essa é a realidade. A realidade é que tá todo mundo em casa, a realidade é que as crianças estão em casa, os pais não sabem onde colocar os filhos, como fazer. Então, assim, essa é a realidade. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem na mão. E não com aquilo que a gente esperava, se frustrou. Porque a frustração vai vir o tempo todo. Mas para a gente evitar, para a gente trabalhar com a resiliência, então vamos trabalhar com fatos, não vamos trabalhar com hipóteses, né? O que eu tenho? Tá, meu filho não vai para a escola, as escolas não estão funcionando, eu não posso mais ir para minha empresa, estou trabalhando aqui de casa. Esses são os fatos, né? Mas vai sair uma vacina, mas em setembro as aulas vão voltar presencial. Isso são especulações, a gente não sabe, porque senão vai chegar lá para frente, a gente vai se frustrar. Então vamos trabalhar com fatos, né? Eu diria que há outras coisas que seria super importante pra gente no momento. Isso mesmo, Gabi. E aí eu anotei aqui, então, recapitulando alguns pontos que eu achei muito interessantes dessa sua fala. Então você falou assim, procure algo que goste. Isso vale
para a criança, isso vale para o pai, não é? Então procure algo que goste. E assim, algumas coisas, prazeres, hobbies, nós estamos encontrando nessa quarentena. E como você falou, tocar um instrumento, aprender uma língua nova, assistir uma série. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo de algo que eu coloquei na minha rotina ao longo dessa quarentena que eu não tinha. Eu, todo domingo, à noite, assim que eu chego da igreja, né? Porque aqui as igrejas já retornaram, então assim que eu volto da igreja, eu assisto um filme, aquele filme bem relax, bem tranquilo. Para quê? Para começar a semana bem de boa, sabe? Bem tranquilo. E era algo que antes eu não fazia. Então eu ficava no domingo à noite, pilhado, já pensando em toda a rotina densa que eu teria ao longo da semana. E aí, como você falou, muda o fato de que eu vou ter essa rotina? Não muda, é um fato. Né? Mas eu posso alterar coisas na rotina para que ela se torne mais leve. Então, esse exemplo eu achei muito bacana, você comentou da yoga, dos exercícios de modo geral, né? Encontrar algo que te traga prazer. E realmente, uma coisa que eu achei interessante é a questão de falar aos pais. Porque, às vezes, como você disse, o pai está em casa, está tendo que trabalhar em home office, ficar com os filhos e ter toda a rotina de casa ainda, é muito complicado, mas é necessário que se procure, que tenha um momento para si, é só para você. Outra coisa que você falou sobre a rotina, você ainda falou assim, a rotina ela é necessária, mas no caso da criança é importante que ela seja incluída no processo da criação da rotina. E é muito interessante mesmo, né? Eu sou um defensor da rotina, claro, eu não defendo aquele ferro e fogo, mas eu defendo que se tenha, né? Mas que esse repensar, inclusive incluir a criança na decisão, apontando a importância dela, é muito bacana. Você falou também sobre paciência, porque realmente é um momento novo, é diferente, nós precisamos muito mesmo disso. Sim. Eu vou até dar um exemplo, deixa eu pegar aqui, eu não sei a verdade. Na verdade, eu não sei onde está. Achei que estivesse aqui, mas não faço ideia. Mas é um quadro que nós temos, que fica na parede, que é um calendário que a gente pendura na parede, assim, que tem todos os dias da semana. E lá a gente coloca as rotinas, porque as crianças podem ver, ir lá e visualizar o que vai acontecer. Né? A gente trabalha principalmente isso com o autismo, porque eles precisam seguir uma rotina, eles são seguidores de regras, é complicado para eles saírem da rotina. Então, eles precisam visualizar aquilo que vai acontecer. E assim, é importante para qualquer criança, para qualquer adulto, né? A gente chama de agenda aí no Brasil, do nosso schedule, saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, para que eles consigam se programar, para que eles consigam entender o que está acontecendo, para que isso também Sim. deixe ansiosos, né? Por exemplo, que horas que a aula vai começar? Que horas que vai terminar? Que horas que eu vou brincar? Quando a gente já tem algo ali visualizado, fica essa ansiedade, ela vai diminuir, porque a gente já sabe o que vai acontecer, já é ali previsível, e isso é muito importante. Então, assim, Sim. ponha na sua rotina essa agenda para as crianças, esse quadro. Se não tem o quadro, pega folha de sulfite, divide aí por dias e semanas e faz. Olha, amanhã segunda-feira é aula de tal hora, aí vamos ter um intervalo para o almoço, para a TV. Dividir isso ajuda muito a criança, ajuda os pais também. Uma coisa que eu queria frisar muito, que eu vejo que a gente, principalmente para os casados, principalmente para quem tem filhos, dividam funções, né? Estamos todos, a mulher trabalha, o homem trabalha, o filho está na escola. Então vamos dividir funções, não vamos deixar um carregado do filho, do janta, do almoço, da limpeza. Porque quando a gente entra com esse equilíbrio, quando a gente tira esse fardo, esse peso de que é a obrigação de fazer o homeschooling é da mãe, se homeschooling é do pai, o fardo ele diminui e a relação, porque aqui a gente ouve muito aqui nos Estados Unidos que o divórcio ele tá 50-50, né? Então, 100 pessoas casadas, 50 se divorciam, enquanto 50 continuam. E na pandemia, esse número do divórcio, ele tem acontecido. Por quê? Falta de comunicação. Então, se comunique com o seu parceiro, se comunique com a sua criança, porque é um momento estressante, é um fator estressante, fatores, né? Porque já deu esse coronavírus,
uma coisa que foge do nosso controle. Então, converse, se comuniquem, se conheçam e não deixem um fardo um para o outro. Dividam tarefas, irmãos, filhos, primos, marido e mulher, crianças, dividam essas funções. Dê responsabilidade para as crianças também. Olha, tira o prato da mesa, olha, faça a tua cama. Isso é muito importante para que não fique sobrecarregado para uma pessoa, porque essa pessoa que pode estar sobre o controle de tudo, ela pode se perder o controle e vir a um quadro depressivo, qualquer outras doenças aí, né, no campo da saúde mental. Sim, Gabi. Você falou aí de dois aspectos bem interessantes. Para você ver como passa rápido, a gente já está quase chegando ao final. E aí você comentou de duas questões que eu acho muito interessantes. E aí vou até fazer um apanhado geral do que você falou, para a gente entrar num último tópico que eu gostaria aqui. E aí eu deixo aberto para você fazer as suas considerações, caso tenha algo a mais, e também para nós já irmos encerrando. A nossa ideia é de que não seja realmente algo longo. Inclusive, para quem está entrando agora, a Gabi, ela mora nos Estados Unidos, está, né, atuando com duas crianças, tem uma jornada bem grande, né, de trabalho, saiu agorinha e já está aqui com a gente, então também nós pensamos nessa questão por isso do horário, mas para revisar um pouquinho para quem está em casa, hoje nós estamos falando sobre os cuidados com a mente na quarentena, e a Gabi trouxe alguns aspectos, por exemplo, a resiliência, é nós conseguirmos nos adaptar a esse novo momento que é novo para todos nós, e por ser novo, é normal que em algum momento você acabe surtando, né? Você acabe perdendo o controle, porque estamos todos nós aprendendo a lidar com essas situações. Além disso, encontrar algo que gosta, um hobby, algo diferente, mas que faça com que você distraia um pouco a mente, tire o foco de toda essa situação, acaba sendo algo que vai deixar você mais tranquilizado, menos ansioso. E falando sobre a ansiedade, ela comentou sobre a importância da rotina, tanto para a criança, com a parceria da criança na criação da rotina, e para nós adultos também, essa importância da rotina. Sobre paciência, porque é novo para todos nós. E aí ela falou agora no finalzinho sobre dividir funções, porque realmente a função não é só do pai, ou só da mãe, ou só do tio, ou só da tia, ou só do professor, ou só da criança, ou do adolescente. A função de todos, todos podem ajudar de certa forma. No caso da criança, talvez você não vai colocar uma criança de 3 anos para lavar a louça ou fazer o arroz, mas você vai poder colocar a criança de 3 anos para ajudar a juntar os brinquedos dela. Então, assim, são atitudes pequenas que é possível que a criança também participe. E aí, Gabi, para encerrar a minha parte, como você mencionou agora no final da sua fala, sobre a questão principal, que a gente tem que tomar cuidado, porque, como caso último, mais sério, algumas questões psicológicas, doenças, questões gerais, transtornos, que podem afetar uma pessoa em meio a toda essa questão. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Então nós temos aí toda essa questão que também, esse ano, com o agravante da pandemia, pode ser muito complicado. Deixo aí com você para suas considerações, de modo geral, fique à vontade. Sim, então por isso que eu entrei, eu comecei essa live falando da importância de procurar um especialista mesmo da área, um profissional de psicologia, né? No setor público, no setor privado, no plano de saúde, procure um profissional. E converse, tenha com esse refúgio, né? A gente precisa parar com esse estereótipo de que psicólogo é para loucos. Não, louco é aquele que não cuida de si, porque cuidando da saúde mental, a gente cuida da gente. Porque ninguém sem uma saúde, né? A gente está falando de saúde. Vamos falar, então, alguém com uma doença não vai estar bem. Então, vamos falar da saúde mental da mesma forma que a gente trata qualquer outra doença. Então, procure ajuda se precisar, converse. Por exemplo, a criança, incentive a criança de compartilhar os sentimentos. Como que você está se sentindo hoje? Tá ruim? E ser empático com a criança, porque muitas vezes a gente não respeita os sentimentos das crianças, né? Então, é importante a gente validar os sentimentos das crianças. Isso é muito importante. E de si mesmo, né? Então, procurar essa saúde, essa ajuda de um psicólogo, de um profissional da área da saúde, e conversar e incentivar que tanto a criança, os pais, os casais, eles procurem essa ajuda.
E só para concluir, eu falei assim muito da importância de nós termos uma rotina, mas também quero falar da importância de quebrar a rotina, né? Faça algo inesperado, eu não posso viajar, eu não posso, né, com toda a nossa privação. Procure fazer algo diferente. Procure fazer vamos juntar a minha família, vamos juntar todo mundo e fazer, vamos arriscar fazer uma massa de uma pizza. Se arrisque, saia da rotina uma vez ou outra. Isso é muito importante, faz a diferença também nesse processo de que muitos só estão ficando dentro de casa, não tem essa acessibilidade de sair. Então, saia da rotina com a tua família. Então é isso, Marcos, muito obrigada pelo convite. Foi bem rapidinho, mas eu acredito que deu para levar, para falar algumas considerações aqui, né? Que na verdade que eu estou construindo ainda esse, não é nenhum manual, não posso nem falar isso, mas a gente está descobrindo tudo isso junto, né? Como nos manter saudáveis durante esses tempos complicados, esses tempos, né? Que o mundo, a gente ainda não vê uma solução para isso. Então vamos cuidar da gente, porque quando a gente cuida da gente, a gente vai estar disponível para ajudar o outro, mas primeiro a gente tem que cuidar da gente. Isso mesmo. Bom, quero só lembrar, né, depois de todas essas palavras e todo esse bate-papo, realmente foi rápido, mas também a nossa ideia é de que seja algo sucinto. Nós sabemos que as pessoas têm uma rotina densa, como nós falamos, depois de um dia, como é o que nós estamos tendo, às vezes à noite é o momento para descansar, para ler um livro, assistir um filme, uma série, jantar, descansar mesmo. Mas a nossa conversa fica disponível no nosso YouTube. Você cabe lá no YouTube, vai ficar disponível. Ela vai ficar disponível no Facebook, aqui no Instagram, no IGTV também. Ou seja, você vai poder conferir e compartilhar, e nós recomendamos que faça isso. Compartilhe com outras pessoas, com pais de crianças, porque é importante. Não é caso tenha perdido ou não conseguiu entrar, nós vamos deixar disponível justamente por conta disso. E para encerrar a minha parte, a Gabi falou assim, louco é aquele que não cuida de si. E é realmente isso, nós temos que cuidar de nós mesmos. E quando nós falamos de crianças, eles não têm muitos recursos por eles mesmos. Então, como a Gabi encerrou a fala, quando nós conseguimos cuidar de nós mesmos, nós também teremos aparato para poder auxiliar os nossos pequenos, auxiliar o outro também. Gabi, muito obrigado. Isso. E muito obrigada por todos que estiveram aqui com a gente assistindo. Qualquer dúvida, mande para o Marcos, ele vai me passar, tá bom? Certíssimo. Bom, muito obrigado. Vai agora descansar um pouquinho depois da rotina de trabalho de hoje. Muito obrigado a todos que acompanharam. Quinta-feira que vem nós teremos mais um Diálogo Essencial, porque é essencial que nesse momento nós possamos refletir, conversar, dialogar sobre essas questões que são essenciais para que nós possamos enfrentar esses momentos novos de quarentena. Um abraço a todos, uma boa noite. Já adianto um bom final de semana e até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.